Brasil registra por ano 60 mil homicídios. 2 casos mostram bem esse cenário. Em São Paulo, 2 jovens entraram atirando em uma escola. 5 alunos e 2 funcionárias morreram na hora. Os assassinos se mataram em seguida. Já aqui no Rio de Janeiro, a polícia deu um passo importante para elucidar um crime que chocou o país. Guilherme, de 17 anos, e Luiz Henrique, de 25, são ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. No dia 13 de março, eles invadiram o colégio e mataram 5 alunos e 2 funcionárias. Em seguida, um dos assassinos atirou no comparsa e se suicidou. Um pouco antes do ataque, eles já tinham matado o dono de uma locadora de automóveis que era tio de um dos assassinos. A polícia investiga o caso, mas já se sabe que Guilherme e Luiz tinham um pacto de tirarem a própria vida após o ataque. O que ainda não se sabe é o que motivou a ação. A tragédia culminou na morte de pelo menos 10 pessoas. Ainda há muitos jovens feridos, alguns em estado grave. Já no Rio de Janeiro, a polícia prendeu 2 suspeitos de executarem a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Eles foram assassinados no dia 14 de março do ano passado, após a parlamentar sair de uma agenda pública. No entanto, o caso não está resolvido. A polícia ainda busca quem mandou matar Marielle. Por que tantos casos de homicídios? O que pode ser feito para mudar esse cenário? Para saber essas e outras respostas, eu converso com Antônio Carlos Costa. Ele é presidente da ONG Rio de Paz. Antônio Carlos, obrigada pela sua presença aqui. Antônio Carlos, por que nós temos assistido ultimamente tantos casos de homicídio envolvendo jovens aqui no Brasil? Olha, qualquer tentativa de solução do problema isolada não dá conta do quadro que nós estamos enfrentando. A análise, a fim de que entendamos o que está acontecendo, tem que ser multidisciplinar. E a solução sistêmica, porque são várias causas que se retroalimentam. Uma delas é cultural. Nós vivemos num país cuja cultura tem como traço a trivialização da vida humana, a banalização da vida humana. O sujeito mata aqui, 1 hora depois ele é encontrado num bar tomando cerveja. Soma-se a isso a baixa taxa de elucidação de autoria de homicídio, cultura da violência, o acesso a armas de fogo e munição. Portanto, a nossa geração, sociedade, poder público estão diante de um mega desafio. Você acha que para resolver isso depende de educação, cultura, são vários fatores que nós precisamos para resolver essa questão? Em primeiro lugar, nós enfrentamos o problema da desigualdade social. Esse modelo de sociedade não deu certo em nenhum lugar do mundo. Você tem os que prosperaram muito, que vivem num padrão de vida europeu, do chamado país de primeiro mundo, e aqueles que, eu não estou dizendo daqueles que não se tornaram ricos, não estou falando dos que se encontram na classe média nem na classe média baixa, eu estou falando daqueles que não têm nada, que não podem sonhar, daqueles que, portanto, que vivem no país cuja sociedade é marcada por uma desigualdade de oportunidade de vida. Então nós temos que atacar frontalmente a desigualdade de oportunidade de vida. Em conexão a isso, rediscutir a guerra às drogas. Não está dando certo. Nós precisamos botar a dependência química, o uso de drogas no campo da saúde pública, de maneira que nós nós rompamos com essa cultura de tentar resolver o problema com tiro. O outro problema que nós enfrentamos é a falta de recursos da nossa polícia e, associado a isso, a corrupção policial, o despreparo, a falta de um treinamento adequado. Sem reforma da polícia, eu diria do sistema de justiça criminal, nós não vamos vencer a luta contra o homicídio no Brasil. Agora, Antônio Carlos, na sua opinião, onde nós estamos falhando com os nossos jovens? O que nós podemos esperar dessa geração
quando nós sabemos que esses meninos e meninas estudam em escolas caindo aos pedaços, nas quais não há quadra esportiva, biblioteca e com professores em sala de aula trabalhando em situação muito precária, sabe, em condições subhumanas, mal remunerados, sabe, então, e carecendo de encorajamento. Tem professor que nos procura e diz, olha, nós enfrentamos diariamente a luta contra o desencorajamento. Você imagina também, associado a isso, crianças que acordam em comunidades pobres sem acesso à área de lazer, com o pai morto, a mãe tendo que ir para a Zona Sul do Rio de Janeiro, para a Barra da Tijuca, para manter a família, trazendo migalha para casa. Sabe, essas crianças passam o dia onde? Sob os cuidados de quem? Nesses tempos onde as crianças consomem muita tecnologia, você acredita que a internet é uma porta aberta para a violência? Em primeiro lugar, ela milita contra a sensibilidade, como uma espécie, ela torna comum o inaceitável. A pessoa, portanto, vai lidando com aquilo e vai criando uma crosta no coração que faz, portanto, com que ela perca a capacidade de se chocar, de se indignar, de ver como normal, portanto, a morte de um ser humano. Agora, Antônio Carlos, nós falamos sobre os baixos índices de solução dos homicídios no Brasil. Nós temos um caso emblemático que completou um ano, que é o caso da vereadora, do assassinato da vereadora Marielle Franco, que ainda não temos respostas para várias perguntas. Você poderia falar um pouco disso? Uma parlamentar, uma representante do povo. Uma pessoa, portanto, que foi silenciada em razão não apenas dos seus pontos de vista ideológicos, mas de uma militância que interferia nos interesses de poderosos. Eu não acredito, como muitos estão querendo passar, que a motivação foi puramente ideológica. Ninguém corre esse risco de parar atrás das grades para defender uma ideologia. E o que me causa também mais indignação ainda é saber que nós vivemos num país profundamente injusto, desigual, sabe? Um país que é referência negativa no campo da defesa dos direitos humanos e que precisa de brasileiros nas ruas dando voz para os que não têm voz, dando visibilidade para os invisíveis sociais. Quem olha para uma história como essa se sente intimidado. Ou seja, requer muita coragem você tomar conhecimento do que houve com a Marielle e ir adiante e continuar defendendo suas causas num país cujo poder público não dá garantia para o bom parlamentar, para aquele que é um verdadeiro defensor, representante do povo, para um bom jornalista, aquele que faz jornalismo cidadão, aquele jornalismo que serve de olhos e ouvidos da sociedade, e para o militante de direitos humanos. Na Alemanha, 96% dos homicídios são elucidados. Ou seja, o sujeito treme antes de usar pistola. No Japão, 95%. Na Inglaterra, 81%. No Canadá, 80%. Nos Estados Unidos, 64%. No Brasil, 8%. Então, eles sabem que não serão punidos. Portanto, o Estado brasileiro dá uma carta branca para esses assassinos. Desses mais de 700 mil brasileiros que vivem no sistema prisional em condição subhumana, apenas 11% cometeram crime contra a vida. O Estado brasileiro prende muito e mal. 70% dos detentos estão atrás das grades por conta de crime contra o patrimônio ou envolvimento com a dinâmica do tráfico. Antônio Carlos, infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Se você quiser fazer suas considerações finais, por favor. O que eu espero é que essa casa, que essa TV representa, colabore com a nossa cidade, com a nossa população, que os nossos vereadores lutem para que nas comunidades pobres o morador de favela viva com dignidade, que essas ruas sejam iluminadas, que, o pobre possa encontrar área de lazer. Eles querem isso, eles amam o local onde moram, mas as condições de vida, faz com que essa gente se sinta como se não fizesse parte do país. Ótimo, muito obrigada. Valeu. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.